Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Grenal? O que será que vai acontecer nesse clássico na Arena do Grêmio? Tem arbitragem de fora do Rio Grande do Sul, o Inter com jogadores recuperados, ai ai ai, e o trunfo do Grêmio. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, perdoem pela voz, eu já tô, imagina, sofrendo por antecipação. Vocês imaginem depois do jogo, né? O Grêmio vai ganhar o Grenal, o Grêmio é favorito nesse clássico Grenal. Normalmente o mandante tem, historicamente, né, uma supremacia em termos estatísticos. Agora, isso não é uma regra. E eu já vi muitas vezes o Grêmio indo lá no Beira-Rio e vencendo, e o contrário também é verdadeiro. Aliás, uma das grandes vitórias do Inter em clássicos grenais é aquele histórico 5-2 em 1997, dentro do Estádio Olímpico. Então, assim, tem vitórias simbólicas, emblemáticas na casa dos rivais, mas tem uma lógica aí que segue a lógica. E o Grêmio tem um aproveitamento muito bom em casa, mais de 80%. Só tem um empate contra o Inter naquele clássico Grenal e de resto o Grêmio só venceu. Foi isso que aconteceu. Pois bem, e o último jogo em casa, que foi aquela partida diante do Juventude, foi bem diferente da de Caxias, né? O Grêmio poderia ter vencido por um placar bem mais dilatado. Claro que o Inter, ele também tem o seu favoritismo, eu acho até que ele também é favorito nesse confronto, né? Mais até do que o Grêmio, que é mandante, por conta da sustentação do time, por conta da manutenção do trabalho, por conta da consistência que o Roger dá para sua equipe, da longevidade de alguns jogadores, do elenco, e também pelo fato de que o Inter está muito focado nesse campeonato, cara, porque eles chegaram ao ponto de não detectar lesões em alguns jogadores, um ou outro teve lesão até, mas de preservar efetivamente jogadores decisivos e importantes para os dois jogos finais, sabendo, imaginando que o Inter passaria na semi pelo Caxias, que é uma equipe muito mais fragilizada. Com isso, Wesley, Rafael Borré e Alan Patrick estão de volta. O Alan Patrick deve ser titular desde o começo, pelo menos eu imagino assim. E o Wesley e o Borré ficando para o segundo tempo. O Borré ele também pode ser que bote como titular, porque ele é titular do Inter. Só que o Valência voltou a jogar bem e cumpriu a função nesse período. Então não imagino que daqui a pouco o Roger tire o Valência para botar o Borré. Até porque o Valência precisa de uma confiança maior desde que ele perdeu essa confiança lá na semifinal da Libertadores de 23. Dá para jogar os dois juntos? Dá. Com o Alan Patrick, um pouco mais difícil, porque o Borré, inclusive, estava sendo um substituto do Alan Patrick, jogando um pouco mais vindo de trás, atrás do centroavante, né? Mais como um meio armador, incrivelmente, né? Podendo pisar na área, evidentemente. Então, é um time que se conhece, que o Grêmio conhece, que conhece o Grêmio e que, mesmo sendo fora de casa, tem condições para fazer duas boas finais. E o Grêmio tem muitas novidades, né, gente? E saiu mais uma agora, com o Rodrigo Oliveira, repórter de Gaúcha ZH, de que, por exemplo, na abertura do meio-campo, a gente imaginava que sem o Cuejar, que está fora por uma lesão, o Camilo seria o titular. E eu gostaria muito de ver o Camilo, mas, segundo o Rodrigo, o Gustavo Quinteiros vai apostar em Dodi, junto de Vila Sante. No último clássico Grenal, o Dodi marcou bem o Alan Patrick. Realmente o Alan Patrick teve mais dificuldades e é o grande jogador a ser marcado pelo Inter. E o Camilo, a gente sabe que muitas vezes ele joga no limite do cartão. Ele dá muito bote, ele dá muito combate, ele é um pitbullzinho, mas talvez ele esteja preservado para um segundo tempo, né? E é um reforço que você tem ali no segundo tempo para mudar jogo. O Amuso foi relacionado e era uma dúvida, o belga, né? O ponta pela esquerda, mas dificilmente ele jogará como titular. O Pavão está recuperado. O Pavão joga mais pela direita, mas também atua pelo lado esquerdo. Eu vi ele muitas vezes jogar no Boca pelo lado esquerdo também. E na direita tem o Kike Oliveira, né? E tem a questão Cristaldo, o fator Cristaldo, o camisa 10 do time que recebeu todas as oportunidades possíveis e que não vem bem. Não vem bem. Será que por uma sobreposição de posições ali, né, com o perdão da redundância, do Monsalve com ele, o futebol dele caiu ainda mais? Ou será que é uma fase técnica ruim? Ou é uma adaptação ao estilo de jogo, né? O João Batista Filho trouxe essa informação de que ele estaria com dificuldades para entender o novo jeito de jogar do Quinteiros. Eu não sei. O fato é que pela bola o Cristaldo é reserva. Mas, por se tratar de um jogo importante, decisivo, fundamental, e o Cristaldo ter a confiança
do clube, né? Digamos assim, ele não é o camisa 10 à toa, foi um alto investimento, talvez ele receba mais uma chance. E aí o Monsalve jogaria pelo lado esquerdo. Então, o time do Grêmio teria o Thiago Volpe no gol, o João Pedro na direita e o Lucas Esteves na esquerda, com a dupla de zaga, sem o Gemerson, que foi expulso contra o Juventude suspenso, o Gustavo Martins e o Wagner Leonardo, meio campo com Dodi ou Camilo e Vila Sante, Monsalve centralizado, é a minha aposta, com Cristiano Oliveira pela direita, Pavon pela esquerda e Bright White centralizado. Mas ainda nesse lado esquerdo pode entrar o Monsalve com o Cristaldo fazendo a meia, ou até mesmo o Amuso começando a partir do que eu acho difícil. Acho que o Amuso fica mais para o segundo tempo, ou o Amuzu, né? Francis Amuzu. Enfim, esse deve ser o time do Grêmio, que não terá também Gustavo Quinteiros à beira do gramado, porque vocês sabem, ele foi suspenso, né, pelo TJD do Rio Grande do Sul, pelo soco, né, que ele desferiu no Enio, lá no jogo contra o Juventude. Então, Leandro de Sábato, seu auxiliar, será o comandante. Acho que perde um pouco em termos de referência, né? O planejamento tem que ser muito bem feito para todas as variantes do jogo, né? Para que o auxiliar saiba muito bem o que fazer sob determinadas circunstâncias, né? Uma expulsão do adversário, uma lesão de um jogador, uma estratégia que deu errado, um gol que toma muito cedo, um gol que faz muito cedo. Tudo isso tem que ser muito bem pensado com todas as hipóteses de um jogo de futebol, e elas são muitas. Mas, enfim, tem essa dificuldade aí do Grêmio não ter o seu comandante. No lado do Inter, o time é o Antony no gol, né? O Aguirre na direita, a dupla de zaga, o Vitão e o Vitor Gabriel, com o Bernabé na esquerda, o meio de campo com o Thiago Maia, vocês sabem, né? Depois de todo aquele imbróglio, tá fora do jogo, então você tem o Fernando e o Bruno Henrique, a partir dali Alan Patrick, imagino eu, com o Vitinho por um lado, o Carboneiro pelo outro e o Valência na frente. Esse eu acho que deve ser o time do Internacional, mas sempre com essas possibilidades do Wesley, que provavelmente será segundo tempo, do Borré entrar no time, sendo titular ou jogando ao lado do Alan Patrick, ou até mesmo no lugar do Alan Patrick, que daqui a pouco tem que saber quem volta em melhores condições, se é o Alampa ou se é o Borré. Enfim, esse deve ser o time do técnico Roger Machado. Arbitragem de fora do Rio Grande do Sul, algo que o presidente Luciano Oxman disse que não iria fazer, mas acabou cedendo pela gritaria dos dois clubes, especialmente do Inter mais recentemente, né? Pedindo arbitragem de fora. Então, no segundo jogo das semifinais, nós tivemos VAR, árbitros de vídeo de fora, por uma questão quantitativa, segundo a Comissão de Arbitragem do Rio Grande do Sul. E, nesse momento, nas finais, eles cederam à pressão dos clubes e pegaram um árbitro de fora do Rio Grande do Sul. O primeiro jogo será comandado pelo catarinense Ramon Abate Abel, que é um dos árbitros mais bem cotados aqui no Brasil. Foi convidado até para apitar no Campeonato Saudita, ele apita muito a Sul-Americana. É um árbitro cotado para apitar e representar o Brasil na próxima Copa do Mundo, só para vocês terem uma ideia. Então é um árbitro, assim, muito prestigiado. Já apitou um Grenal, inclusive, aquele no Couto Pereira, quando o Grêmio não pôde mandar o seu jogo na arena por conta da enchente, né? Foi 1-0 para o Inter naquele jogo. Enfim, mas ele apitou bem. E ele é bom árbitro, sim. Pode errar, como todos, mas é bom árbitro. E não vai ter essa carga que os árbitros gaúchos têm. A grande questão houve um desprestígio, né? Por conta de uma falta de pulso da federação, comprando as narrativas, né, tanto da imprensa quanto dos dirigentes. Eles simplesmente sepultaram a arbitragem do Rio Grande do Sul, não dando oportunidade para os caras apitarem as decisões do Campeonato Gaúcho. Isso eu achei um pouco lamentável. Um desprestígio total e de certa forma, um menosprezo, né, aos árbitros gaúchos. Mas eles são ruins, eles não sei o quê e tal. A culpa é de quem? A culpa é de quem? É de todo o processo. Todo mundo é responsável por a gente estar chegando nesse momento dessa maneira. E o VAR será da Daiane Muniz, que apitou inclusive o jogo do São Paulo. Foi o jogo. Não, do São Paulo foi a Edna. Ela apitou. Acho que Corinthians e Mirassol, se eu não me engano. Ela apitou um jogo das quartas de final do Campeonato Paulista e ela é árbitra de vídeo há muito tempo, mas está fazendo a transição para o campo, inclusive cotada também no cenário internacional, mas vai estar no VAR, então, nesse clássico Grenal, junto do Ramon Abate Abel. Os outros auxiliares também são de fora do Rio Grande do Sul. Para a gente fechar, qual é o trunfo gremista, Chico, para o Grêmio ganhar esse título gaúcho e até
quem sabe esse primeiro Grenal na Arena, tendo uma vantagem para decidir no Beira-Rio, que seria fantástico, seria fundamental. Eu diria para vocês que é uma sensação que eu tenho. Obviamente isso não é objetivo, isso é mais subjetivo. O objetivo a gente vai verificar na prática. Mas eu sinto uma pressão muito grande pelo lado do Inter. O Inter, não que o Grêmio não esteja pressionado a vencer, não que a torcida não vá pressionar, não vá querer o resultado. É óbvio que os gremistas querem ganhar o Octa Campeonato Gaúcho. Mas o fato do Grêmio ganhar o Octa está tirando o sono dos colorados. O Inter está muito desestabilizado nesse processo. O controle emocional vai ter que ser muito blindado. E o Roger já mostrou que sentiu a pressão do momento naquele primeiro jogo. Ele estava muito fora de si, ele foi excluído injustamente, né? Por uma questão do regulamento, porque quem reclamou mais foi o seu auxiliar. Mas ele estava enérgico assim e fora do tom desde o começo, claro, porque mexeu com ele. E é inegável, e não tem como, ele é um personagem desse Campeonato Gaúcho. Ele, Roger Machado, identificado com o Grêmio, pode interromper justamente uma sequência do próprio Grêmio, uma sequência que seria simbólica e histórica na vida do clube. E ao mesmo tempo, vestindo as cores do rival, conseguir este feito. Então, tudo gira em torno do Roger. É inegável. E esses jogadores, eles já começam a ter uma carga desse jejum de títulos, dos 9 anos sem conquistar nada, absolutamente nada, nem um Campeonato Gaúcho. Então, isso vai pesar na hora decisiva, até na decisão do Beira-Rio, tá? Porque é isso, a perna vai tremer um pouco mais dependendo do que acontecer nesse primeiro jogo. Se tudo estiver aberto ainda no Beira-Rio, lá eles vão ter ainda mais essa responsabilidade de não deixar o título escapar. Não que o Grêmio não esteja pressionado, nervoso, ansioso, ou que isso não vá pesar para o lado do Grêmio, mas a responsabilidade de vencer esse gauchão é do Internacional. O Grêmio de manter a hegemonia. Mas o Inter quer interromper de uma vez por todas e não deixar o Grêmio atingir uma marca que é só do Inter até então. Essa pressão pode se voltar contra o Inter. E, ao mesmo tempo, o Grêmio tem que se aproveitar disso, né? Para poder conquistar esse título e se aproveitar, né, dessa instabilidade, dessa carga emocional, dessa pressão exagerada até que os colorados estão sentindo. Então, assim, gente, vai ser um Grenal muito emocional, muito do ódio, muito de não querer perder, muito de não querer que o teu amiguinho ganhe. Então, assim, vai ser... Não tem como a gente pensar diferente. Acho até que nesse primeiro jogo não é o que eu quero, tá, gente? Acho que nesse primeiro jogo termina empatado para no Beira-Rio a gente buscar essa classificação, esse título nos pênaltis. Mas se o Grêmio ganhar, melhor, tá? Se o Grêmio ganhar, melhor. Mas eu tô apostando no empate nesse primeiro jogo, um 0-0 ou 1-1. Infelizmente com algumas, talvez, expulsões, com alguma violência, uma pancadaria. Não, de novo, não é o que eu quero. Estou prevendo, porque os ânimos estão realmente exaltados, acirrados. Existe toda essa carga que tá mais pro lado colorado. Mas o Grêmio jogando em casa vai também querer, digamos, mandar no terreno. E aí isso vai dar vai sair faísca. Eu queria um jogo jogado, um jogo bonito, mas eu não posso tirar isso do clássico Grenal. O Grenal vai ter isso também, vai ter muita energia, vai ter muita disputa. E aí é aquela coisa, né? Aí a gente separa os homens dos meninos, porque aí quem tiver peito consegue o resultado. O jogo se ganha assim também, no psicológico, no emocional, na força, dentro das regras, evidentemente, mas você, na imposição, você ganha dessa maneira, correndo mais do que o teu adversário, e o Grêmio especialmente vai ter que fazer isso. O Grêmio vai ter que correr mais, brigar mais, disputar todas as bolas, porque o Inter tem um time notadamente mais técnico e mais consolidado. O Grêmio está se modificando, gente. Está se estruturando ainda, mas não tem jeito, não dá mais tempo. São 2 finais e a primeira é nesse sábado. O que você acha que vai acontecer? Quero ouvi-los. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!